E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente. O tema de hoje é um que, vamos combinar, mexe com todo mundo. É verdade. A relação entre a comida e o câncer. Pois é, né? Um assunto que, sei lá, causa curiosidade, às vezes até um pouco de medo, mas é super importante a gente falar sobre isso abertamente. É, Afinal, a gente está falando de uma das principais causas de morte no mundo. A OMS estima 10 milhões de falecimentos por ano. exato. E olha, o nosso objetivo aqui não é assustar ninguém, tá? A ideia é trazer informação clara e baseada em pesquisa para você aí de casa poder, sei lá, fazer escolhas mais conscientes na sua vida. A gente quer te dar poder para você tomar as rédeas da sua alimentação. Concordo plenamente. Informação é poder, né? E você vai se surpreender com algumas coisas que a gente vai discutir hoje. Você sabia que alimentos do dia a dia, que você provavelmente tem aí na sua geladeira agora, podem estar ligados ao risco de desenvolver câncer? Sério. Tipo o quê? Me conta mais. Calma, calma, a gente vai chegar lá. Vamos começar nossa jornada lá no século XIX, quando a ideia de que o câncer se origina nas células começou a tomar forma. Essa descoberta abriu o caminho para a patologia moderna, que é o estudo das doenças. Entendi. Então foi a partir daí que cientistas começaram a entender como o câncer se desenvolve, né? Isso aí. E no século XX, a pesquisa avançou muito, né? Descobrimos que o câncer é uma doença genética, ou seja, está relacionada a alterações nos nossos genes. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobriu que fatores ambientais e o estilo de vida, incluindo a alimentação, também têm um papel crucial. E por falar em descobertas bombásticas, você lembra daqueles pesquisadores ingleses Richard Doll e Austin Bradford Hill? Sim, sim. Na década de 50, eles provaram a relação entre o cigarro e o câncer de pulmão. Divisor de águas, né? Totalmente. Mudou completamente a visão do mundo em relação ao tabagismo. E sabe o que é mais interessante? Na mesma época, a pesquisa sobre a relação entre alimentação e câncer também estava avançando. Lá no Japão, a Universidade de Tóquio estava investigando a alta incidência de câncer de estômago na população. Sabe o que eles descobriram? Não. Uma possível ligação com o consumo de peixes defumados, narushi e sukiyaki. Peraí. Esses pratos não são super tradicionais no Japão. O que eles têm de tão perigoso assim? Eles são ricos em nitratos e nitritos, substâncias que são usadas na conservação dos alimentos. E o problema é que, dentro do nosso corpo, esses compostos podem se transformar em nitrosaminas, que são cancerígenas. Imagina, você come um alimento aparentemente inofensivo e lá no seu estômago ele se transforma numa bomba relógio. Nossa, que perigo. Mas me fala uma coisa. Essa ligação entre alimentação e câncer sempre foi tão clara assim. Olha, nem sempre. Mas no início dos anos 80, um estudo do Instituto Nacional do Câncer do Ziwei acendeu um alerta. 35% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos com mudanças no estilo de vida, incluindo a alimentação. Caramba, 35%. Quer dizer que a gente tem um poder enorme nas nossas mãos para influenciar a nossa saúde, né? Exatamente. E quando a gente fala de alimentação e câncer, não tem como ignorar os alimentos processados. Em 2015, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IAIEP, classificou as carnes processadas como cancerígenas e as carnes vermelhas como provavelmente cancerígenas. Eita, mas o que define uma carne processada? Me explica melhor essa história. A carne processada é aquela que passou por algum processo de transformação para aumentar a durabilidade ou o sabor. A gente está falando de salsicha, linguiça, presunto, bacon, salame, carne de lata, tudo aquilo que a gente ama, mas que precisa ser consumido com moderação. E por que essas carnes são tão perigosas? O problema está nos aditivos químicos usados na conservação. Durante o processamento, e principalmente durante o cozimento em altas temperaturas, esses aditivos se transformam em compostos que podem danificar o DNA das nossas células, aumentando o risco de câncer, especialmente no intestino e no estômago. Mas calma aí, que daqui eu nunca mais posso comer boconzinho no café da manhã. Calma, não precisa ser radical. A ideia não é demonizar nenhum alimento, mas entender os riscos, né? E fazer escolhas conscientes. O bacon, por exemplo, pode ser consumido de vez em quando, mas o ideal é evitar o consumo frequente e optar por métodos de cozimento que minimizem a formação dessas substâncias cancerígenas, como grelhar ou assar em temperaturas mais baixas. Entendi? É tudo uma questão de equilíbrio, né? Falando em hábitos que podem aumentar o risco de câncer, a gente não pode deixar de falar do álcool, né? Verdade. O consumo excessivo de álcool está ligado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, como de boca, garganta, esôfago, mama, fígado, estômago e intestino. E o problema é que muita gente, principalmente os jovens, não tem noção da gravidade do problema. É verdade. Às vezes a gente se deixa levar pela, sei lá, pelo momento, pelas festas, e acaba exagerando na bebida sem se dar conta do impacto que isso pode ter na saúde lá na frente. Isso aí. E o álcool não é só um problema para o futuro. O consumo excessivo pode levar à dependência, a doenças do fígado, a problemas cardíacos e a uma série de outros problemas de saúde. E por falar em polêmica, a gente precisa discutir a questão dos laticínios. Tem muita gente que jura
que o leite faz mal, que causa câncer? O que a ciência diz sobre isso? É um tema controverso, viu? Existem estudos que sugerem uma relação entre o consumo de leite e o aumento do risco de câncer de próstata e de ovário. Mas os resultados ainda são inconclusivos. A gente precisa de mais pesquisas para ter certeza. Mas e aí o leite é mocinho ou vilão? Olha, o leite e seus derivados são ricos em cálcio e vitamina D, nutrientes importantes para a saúde óssea. Por outro lado, a Universidade de Harvard, por exemplo, tirou o leite da sua pirâmide alimentar. Eles argumentam que os potenciais riscos à saúde, como o aumento do risco de certos tipos de câncer, superam os benefícios. Nossa, Harvard tirando o leite da pirâmide alimentar é algo para se pensar, hein? Mas e aí o que eles recomendam no lugar? Eles sugerem aumentar o consumo de vegetais verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre, que também são ricos em cálcio. Além disso, existem várias opções de leites vegetais, como os de soja, amêndoa, aveia e arroz. Eles podem ser boas alternativas. Interessante, quanta informação importante, né? A gente já aprendeu tanta coisa sobre a relação entre a comida e o câncer, mas ainda tem muito mais pela frente, né? Com certeza. E o mais legal é que, a partir de agora, você aí de casa pode olhar para o seu prato com outros olhos, entendendo o impacto de cada alimento na sua saúde. Que tal a gente fazer uma pausa para você digerir tudo isso e voltar já para a segunda parte do nosso mergulho? E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho. Na primeira parte, a gente desvendou um monte de coisa sobre a relação entre a comida e o câncer, né? Vimos que a alimentação tem um papel importante na prevenção da doença, mas também que alguns alimentos podem aumentar o risco. É verdade. E agora, que tal a gente se aprofundar em um tema que eu adoro, que são os alimentos viciantes? Você já parou pra pensar como é que alguns alimentos são tão irresistíveis que a gente simplesmente não consegue dizer não? Nossa, é verdade. Tem dias que eu abro a geladeira e, sei lá, parece que os doces estão me chamando. Aham. E quando vejo, já fui. Te entendo perfeitamente. A indústria alimentícia sabe direitinho como usar a ciência a favor dela, né, para criar alimentos que nos deixam viciados. Eles usam uma combinação perfeita de sabores, texturas e aromas, tudo para ativar o sistema de recompensa no nosso cérebro, sabe? E aí a gente tem aquela sensação de prazer que faz a gente querer mais e mais. Olha, é como se eles, tipo, hackeassem o nosso cérebro. Mas me explica melhor, quais são os alimentos que mais usam essas estratégias? A gente sempre ouve falar do açúcar, né? O açúcar é, sem dúvida, um dos grandes vilões. Mas a questão vai muito além dos doces, né? Salgadinhos, refrigerantes, fast food. A lista é enorme. E o problema é que esse ciclo vicioso de consumo excessivo pode levar à obesidade, a doenças cardíacas e, adivinha, a um maior risco de desenvolver câncer. Peraí. Quer dizer que comer muito salgadinho pode aumentar o risco de câncer. Como isso acontece? É que esses alimentos ultraprocessados são ricos em açúcares, gorduras trans, sódio e vários outros aditivos químicos, né? E além de contribuírem para o ganho de peso e para a inflamação no corpo, eles podem danificar as nossas células e aumentar o risco de mutações no DNA. Uhum. E a longo prazo, isso pode levar ao desenvolvimento de tumores. Nossa, que loucura. A gente nem imagina o que esses alimentos fazem com o nosso corpo por dentro. Mas então o que a gente pode fazer para se proteger? É só evitar os alimentos processados. Evitar os ultraprocessados já é um ótimo começo, mas a gente precisa ir além. É fundamental ter uma alimentação rica em alimentos in natura, ou seja, aqueles que vêm direto da natureza, tipo frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Esses alimentos são tipo super-heróis da nossa saúde, né? Cheios de vitaminas, minerais, antioxidantes que protegem o nosso corpo. E sim, contra os radicais livres, que são aquelas moléculas instáveis que podem danificar as nossas células e aumentar o risco de doenças, Uhum. incluindo o câncer. Mas mesmo uma coisa, a gente sabe que na teoria é tudo lindo, né? Mas na prática nem sempre é fácil resistir às tentações, né? Principalmente quando a gente está cansado, estressado ou simplesmente com vontade de comer alguma coisa gostosa. O que você sugere para a gente conseguir driblar essas vontades? Olha, eu te entendo. Ninguém é de ferro. O segredo é ter consciência do que a gente está colocando no prato e buscar alternativas mais saudáveis, sabe? E olha, não precisa ser radical. Moderação é a chave do sucesso. Você pode comer um chocolate de vez em quando, mas o ideal é que ele não seja a base da sua alimentação. Faz sentido. Mas e na hora de ir ao supermercado, como a gente faz para não cair em tentação? Uma dica que eu sempre dou é: nunca vá ao supermercado com fome. Planejar as refeições da semana também ajuda a evitar compras por impulso. E na hora de escolher os alimentos, leia os rótulos com atenção. Fique de olho na quantidade de açúcar, gordura, sódio e aditivos químicos. E por falar em que ter o controle da situação, que tal a gente falar sobre cozinhar mais em casa?
Essa é uma excelente estratégia. Cozinhar em casa te dá o poder de escolher os ingredientes, né? E preparar refeições mais saudáveis e saborosas para você e para sua família. Você pode usar temperos naturais, controlar a quantidade de sal, de óleo e explorar a criatividade na cozinha. Legal. E se bater aquela vontade incontrolável de comer um docinho? Qual a sua dica? Opte por frutas frescas ou secas, chocolate amargo com alto teor de cacau ou receitas caseiras com menos açúcar, sabe? Você pode fazer um bolo de chocolate com biomassa de banana verde, por exemplo, que fica super gostoso e é muito mais saudável do que um bolo tradicional. Parece delicioso. E além da alimentação, o que mais a gente pode fazer para diminuir o risco de desenvolver câncer? A prática regular de exercícios físicos é fundamental. O exercício físico ajuda a regular o apetite, controlar o peso, fortalecer o sistema imunológico, reduzir o estresse, e tudo isso contribui para a prevenção do câncer. E tem mais alguma dica de ouro para a gente fechar essa parte com chave de ouro? Claro, procure ajuda profissional, né? Um nutricionista pode te ajudar a montar um plano alimentar individualizado de acordo com as suas necessidades e objetivos. E lembre-se, cuidar da alimentação é um ato de amor próprio. Você merece se alimentar bem e viver com mais saúde e disposição. Verdade. E por falar em viver com mais saúde, na terceira parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar os segredos dos alimentos que enganam os nossos sentidos. Você sabia que a indústria alimentícia usa truques para a gente comer mais do que a gente precisa? Fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já desvendou tanta coisa sobre a relação entre a comida e o câncer. A comida tem um poder enorme. Ela pode ser uma aliada na prevenção, mas também um fator de risco. É verdade. E agora, na reta final, vamos falar sobre os alimentos que enganam os nossos sentidos. A indústria alimentícia usa vários truques para a gente comer mais do que a gente precisa, e sem perceber. É como se fosse um jogo de ilusão, né? A gente acha que está fazendo uma escolha saudável, mas na verdade está caindo nas armadilhas da indústria. Mas como eles fazem isso? Quais são os truques? Um dos truques mais comuns é usar embalagens chamativas, com cores vibrantes, imagens apetitosas. A gente come primeiro com os olhos, né? É verdade. Às vezes eu compro um produto só pela embalagem, sem nem ler o rótulo. E por falar em rótulo, a indústria alimentícia é mestre em usar termos que enganam a gente. Natural, integral, sem adição de açúcar. Mas, na verdade, o produto pode estar cheio de outros ingredientes que não são nada saudáveis. Nossa, é como se eles estivessem jogando um jogo com a gente. A gente precisa ficar atento para não cair nas pegadinhas. Exato. Outro truque é adicionar aromas artificiais aos alimentos para deixar eles mais atraentes. Salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, com cheiro de fruta, mas que na verdade não tem fruta nenhuma. Esses aromas artificiais são poderosos, né? Dão água na boca. Outro truque é manipular a textura dos alimentos para a gente comer mais. Eles adicionam gordura, açúcar, sal, tudo em excesso para criar aquela textura crocante, cremosa ou macia que a gente adora. E a gente acaba comendo mais do que precisa sem perceber, né? Porque é tão gostoso. Exatamente. Por isso é tão importante ter consciência, né? Do que a gente está comendo e buscar informação de fontes confiáveis. A internet está cheia de mitos e fake news, então a gente precisa ter um olhar crítico, consultar profissionais. E no final das contas, o que a gente pode fazer para se proteger desses truques? A primeira dica é ler os rótulos. Sempre. Não se deixe enganar pelas embalagens bonitas e pelos termos chamativos. Olhe a lista de ingredientes, a tabela nutricional. E na hora de fazer compras, o que a gente deve priorizar? Alimentos in natura, aqueles que vêm direto da natureza. Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes, ovos, leite. Essa é a base de uma alimentação saudável e nutritiva. E os alimentos processados? Pode comer. Podem ser consumidos com moderação, desde que você faça escolhas inteligentes. Escolha produtos com menos ingredientes, menos sódio, menos açúcar, menos gordura. E sempre que possível, cozinhe em casa usando ingredientes frescos e naturais. Legal. E para a gente encerrar o nosso papo de hoje, o nosso mergulho profundo, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Cuidar da alimentação é um ato de amor próprio. É investir na sua saúde, no seu bem-estar. Faça escolhas conscientes, informe-se, busque ajuda profissional se precisar e lembre-se, pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença na sua vida. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo no mundo da alimentação e do câncer. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!